Salve família, Resenha NFL começando depois da semana 5, você já sabe, naquele formato, vou fazer o resumo de todos os jogos desse último domingo. Antes de eu cair dentro dos jogos aqui, sabe, tem highlight dos jogos, então se você quer aquele resumão do que aconteceu na última semana, esse é o programa para você. Mas antes disso, se inscreve no canal da NFL Brasil, ativa aqui as notificações, tem NFL em 30 na terça-feira, tem a tier list com o Power Ranking na quarta-feira ao vivo, sempre 7h15. E domingo, antes da rodada começar, a nossa live de Fantasy com o Fernando Calais, os melhores momentos e tudo mais. Enfim, é importante você se inscrever no nosso canal. E se você quer o resumão chegando aqui toda segunda-feira, deixe o seu like imediatamente. Usa a aba de comentários. Quero saber se o seu time venceu na semana 5 da NFL, certo? Então vamos para o nosso primeiro jogo de domingo. A gente começa com um jogo de Londres, Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills. O Jacksonville Jaguars com a vitória 25-20. O Jaguars tem alguma magia, né, nesse jogo de Londres, que eles realmente jogam melhor. Jogaço do Travis Etienne. Eu lembro que eu vim aqui no Resenha cobrar uma presença melhor do Travis Etienne, que é um playmaker nesse Jacksonville Jaguars. Teve 136 jardas corridas, 48 jardas recebidas, 2 touchdowns. O Buffalo Bills que muita gente estava colocando como melhor time da NFL depois da vitória contra o Miami Dolphins, com essa derrota dura, e assim, já tinha perdido o Tre'Davious White e agora perde o Matt Milano. Duas peças cruciais nessa defesa. Eu fico preocupado sim, tá? Eu fico preocupado com esse Buffalo Bills, até porque eles perderam a liderança da divisão. A gente vai falar do resultado do Dolphins nessa semana 5. É importante a gente acompanhar esse Buffalo Bills, que tinha uma defesa que estava começando a ajudar esse ataque. Sem Matt Milano e Tre'Davious White, pode sofrer nas próximas semanas. Mas ainda assim, vitória importante do Jacksonville Jaguars, boa partida do Trevor Lawrence, Calvin Ridley jogando bola e o Travis Etienne, que foi o cara desse ataque nesse jogo. Próxima partida eu vou falar do Cincinnati Bengals, que foi até Arizona para bater o Cardinals 34-20. O Cardinals teve mais um jogo bom. O Cardinals está executando o seu plano de jogo. Perdeu o James Conner com uma lesão no joelho e é importante a gente acompanhar porque estava sendo a principal peça desse ataque. Só que o ponto é que o Joe Burrow finalmente apareceu para a temporada. Joe Burrow ressuscitou das cinzas, teve um jogão o Joe Burrow e destaque para Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase com 15 recepções, recorde da franquia, 192 jardas e 3 touchdowns. Joe Burrow e Ja'Marr Chase é a dupla que levou esse Bengals para a final da conferência, é a dupla que levou esse Bengals para o Super Bowl e agora gerou essa vitória com 34 pontos em cima da equipe do Arizona Cardinals, que eu já disse, não é um time que apanha de todo mundo, é um time que executa, só que não tem playmakers do nível do Burrow e do Chase do lado de lá. Então, resultado importante para o Cincinnati Bengals numa divisão que ainda está aberta, porque tem outro resultado que a gente vai falar agora. Próximo jogo é o Baltimore Ravens, ainda na AFC Norte, né? Baltimore Ravens foi para Pittsburgh e perdeu para os Steelers, 17-10. Uma vitória importante para os Steelers. Essa divisão norte da AFC está completamente aberta. A defesa dos Steelers jogou muito, mas o Ravens gosta de perder vitórias fáceis. Foi assim com o Colts, foi assim com os Steelers. O Lamar Jackson passou alguns touchdowns que foram dropados, muitos drops nesse time do Ravens. Teve a interceptação do Lamar, não tô passando pano, a interceptação do Lamar foi importante também. Teve um punch bloqueado que deu um safety pro Pittsburgh Steelers. Muitos erros desse time do Baltimore Ravens. O Steelers teve um bom jogo defensivo, a gente precisa dar méritos, o Alex Highsmith, o TJ Watts aparecendo, fazendo jogadas. E o ataque dos Steelers apareceu quando precisava. Eu ainda acho que esse time tem um problema muito forte no ataque. Eu acho que o Matt Canada é um dos piores coordenadores ofensivos da liga ainda. Não vejo o Kenny Pickett sendo um quarterback NFL, mas nesse jogo o Pickett e o George Pickens apareceram. Seja bem-vindo, George Pickens, a essa temporada. George Pickens que fez o touchdown decisivo, o game winner desse jogo. Teve algumas recepções mágicas contestadas nessa partida que foram cruciais para garantir essa vitória. Problemas sim para o Baltimore Ravens, que não está executando. O time de especialistas do Ravens está passando por muitos problemas. E é um time que a gente sabe que tem jogadores, mas precisa ser mais eficiente finalizando seus drives.
deixou muitos pontos no jogo, cometeu muitos turnovers, deu a vitória pro rival, tava fora de casa, meu amigo. O Steelers foi lá e garantiu essa vitória. Agora uma divisão que tá aberta. Falei, teve vitória do Ravens, agora o Steelers tirando um jogo pra cima do Ravens. Teve vitória do Bengals, me desculpa. Agora o Steelers tirando um jogo pra cima do Ravens. A divisão norte da AFC completamente aberta depois dessa semana 5. Próximo jogo que eu vou trazer, Kansas City Chiefs batendo o Minnesota Vikings fora de casa. O Minnesota Vikings apareceu melhor defensivamente de novo, tá? 27-20. Todas as derrotas do Minnesota Vikings por uma posse de bola, né? Mais uma delas agora contra o Kansas City Chiefs. O Travis Kelce saiu por um momento, mas voltou pro jogo e marcou touchdown, que foi decisivo nessa vitória. O Brian Flores blitando muito desde a semana passada, né? Eu falei, o Harrison Smith teve 3 sacks na semana passada. De novo, ele mandou muita blitz e foi eficiente contra esse Chiefs do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes ainda não encontrou a sua válvula de escape nessa temporada, tá? Ainda, com a ausência do Travis Kelce, quando ele saiu do jogo, o ataque do Chiefs deu uma parada. O Rashee Rice, novato, apareceu marcando touchdown, e talvez seja ele o cara que pode ajudar o Patrick Mahomes. Mas tirando o jogo terrestre, e obviamente o Travis Kelce, que é o cara desse ataque, tem muito pouco acontecendo. Será que é a falta do Eric Bieniemy, que agora tá lá no Commanders chamando jogada? Pode ser. Mas esse ataque do Chiefs tá me preocupando, mas apesar disso, o Chiefs tá vencendo jogos, é o que eu já falei. Tem que encontrar a identidade do time, mas tem vencido jogos enquanto tá buscando resolver esse quebra-cabeça ofensivo. Próxima partida eu vou falar do Houston Texans, que foi até a Georgia para pegar o Atlanta Falcons, e o Falcons que venceu no finalzinho com o game winner do Younghoe Koo, o seu kicker. O melhor jogo do Desmond Ridder em nível profissional. Eu acho que foi o melhor jogo dele na carreira. Finalmente ele conseguiu conectar bons passes, aparecendo o Drake London, fazendo jogadas decisivas, principalmente no último drive, que gerou o field goal do Younghoe Koo. Kyle Pitts, meu amigo, Kyle Pitts era um cadáver na sideline. Finalmente apareceu o tight end do Atlanta Falcons. Jonnu Smith também fez jogadas dos 2 tight ends. O Kyle Pitts e o Drake London combinaram para 165 jardas combinadas. Então, assim, esse ataque aéreo do Atlanta Falcons finalmente apareceu. É importante eu trazer para vocês que tanto o Caleb McGarry, o offensive tackle, quanto o Calais Campbell saíram com lesão, e eu vou precisar atualizar com vocês aqui nas próximas semanas, porque são 2 jogadores muito importantes nas trincheiras do Atlanta Falcons dos 2 lados. No Houston Texans, assim, o CJ Stroud jogou bola, Damian Pierce também de forma limitada. O grande problema desse time é quando chega perto da end zone. Os field goals precisam virar touchdowns. Não tem outra resposta. Eu sei que essa defesa do DeMeco Ryans consegue trabalhar, acho que não foi o melhor jogo contra o Atlanta Falcons, não foi. Mas o Houston Texans está sempre nos jogos, mas precisa de mais touchdowns, precisa finalizar melhor essas jogadas. Foi o que fez falta, 21-19, podia ter batido o Falcons fora de casa, mas o Falcons executou melhor e foi mais eficiente no final do jogo. Próxima partida, o Titans indo até Indianápolis e a vitória do Colts, 23-16, com Gardner Minshew em campo. Teve o retorno do Jonathan Taylor, mas mesmo com o retorno do Jonathan Taylor, ele ainda retornou de forma limitada, né? O Zach Moss foi o protagonista desse backfield, 165 jardas e 2 touchdowns para o running back do Colts. Derrick Henry com uma partida muito abaixo da média, o Ryan Tannehill também sofreu interceptações. Esse ataque do Titans não conseguiu performar pela segunda semana. E assim, a preocupação que fica nesse jogo para mim é o seguinte: Anthony Richardson saindo da partida com uma lesão no ombro. Anthony Richardson jogou 4 jogos na NFL, a gente tá na semana 5, né? Ele já perdeu 1 por causa de concussão. Ele jogou 4 jogos, dos 4 jogos ele terminou 1 jogo. Uma das grandes habilidades que você tem que ter como jogador de futebol americano é durabilidade. O Anthony Richardson precisa estar disponível. Eu sei que ele é bola, mas ele precisa jogar. Então é um cara que eu vou acompanhar. Esse problema aí no ombro pode fazer que ele perca jogos. Eu tenho que dar méritos para o trabalho do Shane Steichen, que mesmo com o Gardner Minshew, tá conseguindo garantir vitórias contra um rival de divisão, vitória muito importante do Colts aqui. Próxima partida, New York Giants e Miami Dolphins. Na Flórida, o Dolphins batendo o Giants 31-16. Eu vou falar do Daniel Jones, porque o Daniel Jones levou 11 sacks, acho, na semana passada, e agora foram 7 sacks contra essa defesa do Miami Dolphins, que não é uma grande defesa, mas conseguiu chegar no Daniel Jones em 7 oportunidades.
E eu não sei o quanto que o Daniel Jones vai durar do jeito que tá, tanto que ele sai ainda no final da partida, né? Entra o Tyrod Taylor, ele sai com uma lesão no pescoço, é dúvida para a próxima semana. Esse ataque do Brian Daboll não tá funcionando, o Daniel Jones não tá confortável, a linha ofensiva tem sido um problema desse ataque do Giants. Mas eu vou virar a chave pro outro lado, porque o Miami Dolphins teve mais uma partida dominante no ataque, o Devon Achane, 151 jardas e um touchdown. O Devon Achane hoje é o segundo melhor running back em jardas corridas, né? É o número 2 em jardas corridas. O Dolphins é historicamente um dos ataques que mais produziram jardas nas 5 primeiras semanas da NFL. O Tua Tagovailoa é o líder da NFL em jardas passadas e o Tyreek Hill é o líder da NFL em jardas recebidas. É muito volume ofensivo nesse ataque contra um time do nível do New York Giants dentro de casa. Vitória tranquila aqui para esse time do Mike McDaniel, o time que recupera a liderança da divisão com a derrota do Buffalo Bills. Então, vitória importantíssima do Dolphins nessa semana. Próxima partida que eu vou trazer, o Philadelphia Eagles, que foi até Los Angeles e bateu o Los Angeles Rams. Eu tava de olho nesse ataque. Retorno do Cooper Kupp, 8 recepções, 118 jardas. Foi interessante ver que o Puka Nacua também teve volume, marcou o seu touchdown. Mas, meus amigos, o que o Jalen Hurts está jogando de bola... No início do ano, a gente viu, eu falei que o Eagles estava se encontrando desde a saída do Steichen e o Jalen Hurts não estava sendo não tinha tanto volume de passe. Mas ele finalmente tá engatando. A.J. Brown com outra partida monstruosa. Dallas Goedert apareceu. E o Jalen Hurts, além das 300 jardas passadas, ainda correu para 72 jardas. Marcou touchdown passando bola, marcou touchdown correndo. E isso foi importante. Quando o seu quarterback joga nesse nível, quando o Jalen Hurts joga nesse nível, Philadelphia Eagles fica muito difícil de bater. A linha defensiva do Eagles pressionou muito o Stafford nessa partida e foi decisiva também. E do outro lado, o quarterback Jalen Hurts fez um jogão para dominar e garantir mais uma vitória e a invencibilidade do Eagles depois da semana 5 da NFL. Próxima partida, o New York Jets indo até o Colorado para pegar o Denver Broncos com uma vitória do Jets, 31-21. E, obviamente, todos os olhos estavam no Nathaniel Hackett, que era o treinador do Denver Broncos na última temporada. Hoje é o coordenador ofensivo do Jets, que tá sem o Aaron Rodgers, né? Então, assim, ele chega fora de casa com o Zach Wilson na missão de bater o seu ex-time e consegue uma grande vitória. E eu não falo de Zach Wilson aqui, que teve um jogo ok, né? Não fez grandes jogadas, mas também não cometeu grandes erros. Quem tá aparecendo, e muito, que agora realmente parece saudável, Breece Hall. Running back do New York Jets teve 177 jardas e um touchdown e poderia ter tido muito mais, porque é uma big play esperando para acontecer. Se ele tem espaço, ele vai até a end zone. Então, a defesa do Broncos estava constantemente preocupada em onde estava o Breece Hall. Se esse cara tá em campo aberto, ele faz jogadas virarem touchdowns. E teve uma partidaça, ele é o cara desse ataque. Eu sei que chegou o Dalvin Cook lá, que é um veterano. Eu imaginei até que teria algum tipo de divisão. Esquece. Esse backfield é do Breece Hall. Foi o cara nesse ataque. Tem que dar destaque também pro Quincy Williams, que teve 2 sacks, fumble forçado que virou o touchdown do Jets no final do jogo. Vitória imponente. Denver Broncos, a gente sabe que não é um dos melhores times da NFL. O New York Jets é um bom time. O New York Jets não tem um grande quarterback, mas é um bom time. Com o Breece Hall e uma boa defesa, é um time que vai sim cavar vitórias aí nessa temporada. Tá um jogo atrás do Buffalo Bills dentro da divisão. Então é importante também a gente acompanhar esse New York Jets, de repente pode disputar um wild card ainda nessa temporada. Próxima partida eu vou falar pouco, o New Orleans Saints indo até Boston e batendo o New England Patriots. Um jogo muito interessante do Saints, porque o Derek Carr marcou 2 touchdowns, né? Passou 2 touchdowns, o Alvin Kamara marcou TD e teve um jogo muito melhor do que a da semana passada, que foi o retorno dele. Mas, vamos lá, o New England Patriots, nos últimos 2 jogos, tem um placar acumulado de 72-3. Eles perderam de 38-3 para o Dallas Cowboys. Foi vergonhoso? Foi. Mas a gente considerava o Dallas Cowboys como um dos grandes times da NFC. 34-0 contra o New Orleans Saints, para mim, é um indício de que muita coisa tá errada. Mais uma vez, o Bill Belichick sacou o Mac Jones, que teve 2 interceptações nesse jogo. Teve um fumble também, que ele faz um pitch pro Ramondre Stevenson e ele erra ali a execução do pitch, era um toyzinho pro lado numa terceira descida ou numa quarta descida, eu acho que era uma terceira descida. Ele sofre esse fumble.
Tenho que fazer o meia-culpa também, porque na segunda interceptação dele é o Ty Montgomery que solta essa bola e vai pra mão do adversário. Não acho que o problema todo tá em cima do Mac Jones. Tanto que entra o Bailey Zappi e ele parece pior do que o Mac Jones. O ataque inteiro é problemático. Você não tem playmakers, a sua linha ofensiva não tá dando tempo pro seu quarterback, não tá ajudando os seus corredores, nem o Ramondre Stevenson, nem o Ezekiel Elliott teve espaço pra correr. E os recebedores estão dropando bola. O Mac Jones foi mais preciso do que o Bailey Zappi. Só que os recebedores, principalmente confronto 1 contra 1, não estavam garantindo bola. E assim, obviamente, a ausência do Matthew Judon e do Christian Gonzalez é muito sentida no lado defensivo. Mas o New England Patriots, nas 2 últimas semanas, para mim, é o pior time da NFL. Eu não tenho muita dúvida que é o pior time da NFL. E eu não tô vendo a luz no fim do túnel para esse time sair desse buraco. Quero saber qual o milagre que o Bill Belichick tá pensando que pode fazer aqui. O lance é que você olha o semblante do Bill Belichick, do Bill O'Brien, não tá legal. Não tá legal. Mas assim, parabéns pro New Orleans Saints, conseguiu uma grande vitória nessa semana e tá na briga aí pela divisão sul da NFC. Próxima partida, o Carolina Panthers indo até Michigan e para pegar o Detroit Lions, que vence 42-24. 42 pontos pro Detroit Lions, que estava sem o Amon-Ra St. Brown, seu principal wide receiver, que estava sem o Jahmyr Gibbs, seu running back escolhido na primeira rodada. Mas David Montgomery é o running back que está pegando protagonismo nesse backfield. Teve mais um grande jogo, 109 jardas, um touchdown. Sam Laporta, o tight end de Iowa, draftado nessa última classe também, 2 touchdowns para ele. Jared Goff tá jogando fino da bola. Aiden Hutchinson teve uma interceptação de uma mão só, fazendo jogadas do outro lado. Meus amigos, o Detroit Lions é um dos melhores times dessa conferência. Tá jogando bola dos dois lados. Jack Campbell, linebacker novato, tá jogando bola também. Tem muita gente jogando bola ali, a gente tem que bater palmas pro time do Dan Campbell, que tá executando muito bem. Do outro lado, o Carolina Panthers tem o Bryce Young, que continua cometendo erros. Foram 2 interceptações do Bryce Young nesse jogo. Ainda conseguiu um volume maior dentro do seu esquema, né? Conseguiu 3 touchdowns. O Adam Thielen tem sido o principal homem desse ataque aí, tá conseguindo produzir semana sim, semana também. Mas eu preciso mais de Bryce Young. 3 touchdowns, tudo bem, mas 2 interceptações. O Panthers precisa controlar melhor essa posse de bola. E você entregou contra um time que tá sendo dominante. Por isso, 42 pontos do Lions fora de casa. Era difícil já pro Panthers. Mas com os desfalques de Gibbs e Amon-Ra, eu tô muito surpreso com o nível de bola que o Detroit Lions tá mostrando nessa temporada. Última partida do nosso Sunday Night Football, o Dallas Cowboys indo até a Califórnia para pegar o 49ers. O 49ers venceu por 42-10 e ficou nítido a diferença desses dois times. O Dallas Cowboys, em algum momento, a gente estava colocando ele de frente ali com Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers. Eu sei que tem o desfalque do Trevon Diggs nessa defesa, mas essa defesa está completamente perdida. Não encontrou o George Kittle nesse jogo. Foram 3 touchdowns pro George Kittle nessa partida. O Brock Purdy com 4 touchdowns passados sem nenhuma interceptação. Esse time está executando muito bem esse sistema do Kyle Shanahan e do Steve Wilkes na defesa também. Fred Warner teve fumble forçado, teve interceptação, teve sack. Linebacker All-Pro, tá jogando um nível absurdo, é o homem dessa defesa, é o quarterback do outro lado. E o Niners foi dominante nos dois lados. E assim, tenho que falar que o Brock Purdy tá jogando muito bem. A urgência, o senso de pressão desse cara para conseguir fugir dos defensores e conectar os passes, ele é muito preciso com a bola. Ele não é dinâmico, absurdo, não faz passes incríveis, big plays, mas ele é muito preciso com a bola, ele toma conta da posse de bola e ele sabe executar o sistema que ele tem nas mãos, cara. É isso que ele faz. E assim, do outro lado tem o Dak Prescott, teve 3 interceptações, jogou nada. E aí a diferença de quarterbacks, um teve 4 TDs e 0 interceptações, o outro teve 3 interceptações e 1 TD, se eu não me engano, isso faz toda a diferença dentro desse jogo. 49ers, pra mim, hoje é o melhor time da NFL, tá? É o melhor time da NFL. Essa vitória dominante contra o Cowboys, dentro de casa, é uma mensagem pro resto da liga. É isso, meus amigos, esse foi o resumão do domingo do nosso Resenha NFL. De novo, se você não usou a aba de comentários, quero saber se seu time venceu nessa última semana. E é isso, fica o convite, terça-feira, 7h15, NFL em 30, com os destaques da última semana. Quarta-feira a gente monta o Power Ranking junto com vocês, também às 7h15, na nossa tier list. E é isso. Rafael Martins, semana que vem eu tô de volta, aquele abraço e eu fui.